Vamos lá conversar, né? Então vamos começar então. Gente, nós ouvimos muito falar sobre libertação. Fulano precisa de libertação, Beltrano precisa de libertação. Nós ouvimos muito falar do culto da libertação, né? E estudando a palavra, nós descobrimos que libertação não é para ímpio. Libertação é para crente, é para os salvos. Para o ímpio é a salvação. Primeiro o ímpio recebe a salvação. Primeiro o ímpio recebe Jesus, para depois ele ser liberto. Então a libertação é para mim e é para você. Amém? Porque muitas vezes a gente fala assim, a gente se pergunta, né? Mas espera aí, crente precisa de libertação, né? Você não tem ideia da quantidade de pessoas crentes que tem, doente, pessoas oprimidas dentro da igreja, pessoas com depressão, pessoas, né, cheias de iniquidade, presas em calabouços, em jaulas. Tô falando dos crentes dentro da igreja. Se você fazer um apanhado ali, ver quantos crentes doentes tem, né? Quanto cristão que tá ali que você vê e você acha que é o super cristão e que na verdade tá cheio de iniquidade, tá cheio de pecado, e essa iniquidade e esse pecado tem colocado esse super crente na jaula, colocado no calabouço. Muitos cristãos dentro da igreja, cheio de pecados que tem levado pessoas. Quando eu falo, gente, pecados, talvez você fale assim, irmã, mas nós não somos santos. Não, nós não somos santos. Eu estou falando daquele pecado de estimação que nós já vimos lá no passado. Amém? Lindalva, querida, paz. Bom, então, nós vemos, né, pessoas dentro da igreja ligados e amarrados a sentimentos cruéis que você não pode imaginar. Pessoas dentro da igreja que pensam em suicídio. Pessoas dentro de igreja com pensamento de morte, de se matar. Então, nós sabemos, né, que... ou então tem pessoas dentro da igreja. Daniele Avelino, seja bem-vinda. Dá um oi aí, Daniele. Daniele é prima, né, de Fabiana. Fabiana tá sempre trazendo gente nova, eu gosto disso. Então, gente, o que acontece? Pessoas dentro da igreja que ainda são perseguidos pelo espírito da imoralidade. Irmãs dentro da igreja que tem o espírito da sensualidade. Gente, quando nós falarmos do espírito da sensualidade, você vai ficar de queixo caído. O espírito de sensualidade não é só para as mocinhas mostrar o corpício, não. O espírito da sensualidade é um espírito perigoso. Vocês não fazem ideias, tá? Solange Brito, seja bem-vinda, Solange. Jesus te abençoa. Então é muito sério, nós vamos ver isso, mas ainda hoje, esse povo cristão estão aprisionados, precisando de libertação nessa área, tá? Pessoas precisando de libertação nessa área, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Voltando no espírito de sensualidade. Uma vez eu levei um amigo meu numa igreja brasileira. Aí tinha uma moça que era da igreja. Ela tava com uma calça branca e uma calcinha desse tamanho assim, mais ou menos. E ele nunca tinha ido na igreja. Ele olhou para mim e falou assim, nossa, gostei daqui, né, e tal. Minha cara caiu no chão de vergonha, tá? Então, mas depois nós vamos estar falando mais o quanto que isso é perigoso. Amém? Eliane Matos, paz, querida. Graça, paz do Senhor. Quem que tá nessa tela aqui, gente? Gente, eu tô enxergando tão pouco, preciso ver. Bom, então vamos continuar, que nós vamos chegar no espírito de medo que nós vamos tratar hoje, tá? Então eu só tô passando para vocês que libertação é para crente. O ímpio precisa de salvação.
Por quê? Porque sem o sangue de Jesus na minha vida e na sua vida, nós não podemos ter libertação. Se o ímpio ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele não tem como ser liberto. Por isso que é perca de tempo quando pessoas saem orando para um para outro, expulsando o demônio daquele que não aceitou Jesus ainda. Como nós já falamos, o demônio vai sair porque ele obedece ao nome de Jesus, mas ele espera lá fora. E pior, com a casa vazia, ele ainda traz 7 mais ainda. Por isso que às vezes a gente vê que as pessoas vão piorando, tá? Então, como nós falamos, salvação é para ímpio, libertação é para crente, tá? Porque quem se meter a fazer libertação de quem não é crente, vai acabar quebrando a cara, entendeu? Né? Amém. Nós vamos anotar tudinho, todos os pedidos de orações. Tá? Então quem querer fazer libertação de não crente vai quebrar a cara, tá? Porque é só o sangue de Jesus. A palavra diz, se pois o Filho te libertar, verdadeiramente serei livres. Eliette, querida, compartilha aí no Beverly Hills, Eliette. Você tem assim de amigos em comum comigo. Então o que acontece? Sem Jesus, o máximo que você pode fazer é expulsar um demônio, né? Mas não significa que a pessoa vai estar liberta, não, tá? Libertar, quando a gente fala em libertar, nós vamos eliminar as causas que está operando. Qual é a causa? Por que aquela irmã está naquela prisão? Por que aquela irmã está deprimida? Por que aquela irmã está oprimida? Por que aquela irmã tem tanto medo? Então nós precisamos, como eu falei antes, se nós não tirarmos a podridão, as moscas vão continuar a rodar. Eu posso abonar as moscas para ela ir embora, mas se eu deixei a sujeira, as moscas vão voltar. Assim são os espíritos imundos. Eu posso expulsar e eles vão sair. Mas se a casa não estiver limpa, os espíritos malignos vão voltar. Amém? Então você não vai conseguir libertar ninguém se que ainda não tem o sangue de Jesus. Porque é o sangue de Jesus que purifica. E onde Jesus purifica, não tem como mosca pousar. Entenda que o espírito imundo só vai tocar onde tiver pecado. Esse que é o ponto. Mas porque às vezes hoje, deixa eu te falar aqui, tem situação na minha vida que eu estou lutando também. Não pensa você que eu estou aqui falando com você que eu sou a toda santa, que eu estou a toda certa. Mas eu sou uma pessoa que tem procurado viver em santidade. Escorrego também, caio, levanto, entendeu? E choro e oro, mas eu estou buscando. E o que eu trago aqui, obrigada, Eliette, é que Deus já falou comigo primeiro. Então hoje eu estava falando com o Senhor mais uma vez. Pai, por que eu estou com problema nesta área da minha vida? Pai, em que eu preciso consertar para que essa determinada área da minha vida toma rumo e melhore? Eu perguntei hoje para Deus. Então é o que nós precisamos. Ser humilde, reconhecer se a minha vida não está bem, é alguma coisa de errado eu estou fazendo. Talvez eu acho que eu estou certo, o meu certo não é o certo de Deus. Talvez o seu certo não é o certo de Deus. Não tenta servir o Senhor do seu modo, tem que ser do jeito dele. E se ele falou que é para você ser humilde, você tem que ser humilde. Amém? Então o que acontece? Se você não estiver em pecado, não tem como os espíritos imundos entrar em você, apropriar de você. Ele pode até tentar, mas ele não vai infiltrar na sua vida, porque a Bíblia de Gênesis a Apocalipse fala disso. Olha, de Gênesis a Apocalipse a Bíblia fala que é só através do pecado que a nossa vida entra em maldição. Não há outro meio do pecado entrar na tua vida. De repente eu estou dando um exemplo, a minha mãe pecou, o meu pai pecou, mas se eu sou uma pessoa que eu decidi andar na luz de Jesus, o pecado da minha mãe não vai me acompanhar. Não tem como, não tem como.
para essa maldição hereditária vir sobre a minha vida, é se eu também for nos pecados da minha mãe e do meu pai. É a Bíblia que diz. Amém? Então, é necessário uma vida de pureza espiritual. Aí você fala, irmã, mas é possível? Sim, quem nos purifica é Jesus, é Ele que nos purifica. Nós não somos puros por nós mesmos, nós somos purificados a cada instante com o Senhor. Gente, eu preciso falar isso até a gente chegar lá no espírito do medo, para você entender. Amém? Olha o que João 1,15 fala, né? João 1,15 fala assim: Deus é luz, e nele não há trevas. Se andarmos na luz de Jesus, o seu sangue nos purifica. Então não pensa que a Tina é boazinha. A missionária Tina, ela é totalmente dependente de Deus. Totalmente. Quem me purifica, quem te purifica, é o sangue de Jesus. É andarmos na luz de Cristo. Não na própria luz que eu criei. Não nos meus próprios estatutos. Ah, mas eu acho que é assim. Não é. Não é, infelizmente. Então o sangue de Jesus é uma arma devastadora contra o diabo. É por isso que você pode até expulsar o demônio de um ímpio. Ele vai sair porque ele tem medo do nome de Jesus. Porém, se a pessoa não está limpa, não está purificada no sangue de Cristo, os demônios voltam, infelizmente. Amém? Então Satanás, ele treme e geme diante do sangue de Jesus, tá? Então, como eu lendo aqui de novo, o sangue de Jesus é uma arma devastadora contra o diabo, contra os demônios e contra toda resistência e fortaleza do mal, tá? Então, vamos continuar, tá? Quando a pessoa confessa Jesus como Senhor e Salvador, o sangue de Jesus purifica. Aí essa pessoa que antes era ímpio, agora já não é mais, ele vai passar por um processo de libertação. Gente, crente precisa de libertação também. Eu tô falando crente que tá com problema, tá? Que tem problema. Nós precisamos de libertação também, tá? Não pensa que isso é para ímpio, não. Voltando, é para cristão, é para crente, tá? Quando nós vimos lá, quando Deus, ele trata o povo dele, o meu povo, Deus corrige o povo dele porque ele ama, entendeu? Nós vamos chegar lá. Bom, então, muitas vezes eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, mas eu continuo ainda na prática do pecado. Eu mudei aquilo que eu acho que eu devo mudar. Eu mudei aquilo que eu acho que são os pecadões. Mas eu passei a ser crente da minha forma. E da minha forma, Deus não vai abençoar. Da sua forma, Deus não vai te abençoar. Se você não mudar a sua vida completamente, você não vai ser abençoado. É onde entram as maldições. A maldição, ela não vem simplesmente porque ela vem. Elas vêm porque nós damos brechas que a Bíblia chama de pecado, né? Nós só arrumamos um nome bonitinho para isso, né? Olha o que Mateus 12 diz. Em Mateus 12, na verdade, Jesus, ele explica sobre isso, né? A história de um homem endemoniado. E em meu nome expulsar o demônio, Jesus falou. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Através do nome de Jesus, eu posso expulsar demônio, você pode expulsar demônio. No nome de Jesus, que é o nome de Jesus que tem todo o poder nos céus e na terra. Amém? Então, o demônio não sai porque você é crente. Ele não sai porque você lê a Bíblia. Ele sai porque é uma ordem no nome de Jesus. Por isso, gente, que eu falo, vocês não tenham medo. Pessoas falam assim, mas eu tenho medo de expulsar demônio. Mas se alguém endemoniar, que é o sangue de Jesus que te cobre. É o sangue de Jesus que tem poder. Às vezes eu falo com mulheres que têm medo de falar com o marido. Deixa eu te falar aqui. Você não precisa chegar pro seu marido, olhar na cara dele e falar assim, eu te repreendo, Satanás. Você não precisa falar, porque às vezes você vai confrontar, mas você pode falar. Fala em voz baixa, porque Satanás, ele vai escutar. Satanás, é você que está falando através dessa vida. Eu te repreendo em nome de Jesus. Amém? Bom, então, como nós vimos aqui, olha, o demônio não... Já vimos isso aqui. Então tá. Em Gênesis 2, Deus fala para Adão, vocês
comerão livremente. Deixa eu te falar aqui. Quando Deus fala para Adão, vocês comerão livremente, vocês viverão livremente, vocês serão felizes, vocês têm tudo livremente. O Senhor, ele nos fez para sermos livres. Ele não nos fez para ficar na jaula da depressão, na jaula do medo. O medo tem paralisado. Nós vamos ver aqui, eu estou fazendo essa introdução para você entender, tá? Para você entender. Então, olha só, quando Deus fala com a nação de Israel, né, que é o que eu estava falando antes, quando Deus fala com a nação de Israel, lá em Êxodos 20, tá? Ele começa a juntar as 12 tribos, na verdade, para formar a nação, tá? Ele começa, então, olha o que ele fala. É interessante que eu anotei o que ele fala. Eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus que te tirou da terra da escravidão, tá? Segure que você vai entender. Eu te tirei do cativeiro, eu te tirei do calabouço, eu te tirei da jaula que você estava. Eu sou o teu Deus. Francisca, beijo Francisca, saudade, tá? Então, o Senhor fala para você também. Eu te tirei do mundo, eu te tirei das drogas, te tirei da prostituição, te tirei dos vícios, te tirei do adultério, te tirei lá do meio da rua, né? Te tirei daquele trabalho que estava te perseguindo, te tirei daquela cidade que você tanto queria e agora você quer voltar para trás? E agora eu te tirei de lá, você quer continuar escravo? Porque tem gente que quer continuar. Tem gente que quer continuar escravo ali do pecado, entendeu? E nós só vamos ser livres dessas coisas que nos assolam quando nós realmente estivermos andando na luz de Cristo. Aí o Senhor vai e fala, você quer ser feliz? Você quer ser livre de todo espírito maligno? Você quer ser livre de toda maldição? Aí o Senhor continua falando, tá? Pois isto, não tenha outros deuses diante de mim. Não adore imagem e escultura. Não tome o nome do teu Deus em vão, tá? Tire um dia, faça um sabate para o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Eu aqui nos Estados Unidos, quem é daqui, que tem um grupo de pessoas que são daqui, que tá ouvindo, sabe que aqui é assim. Aqui é um lugar que realmente tempo é dinheiro. Então, eu trabalhava todos os dias, segunda a segunda. Dinheiro, 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 segunda a segunda. Então, sabe o que acontece? Foi o tempo que eu mais tive medo, foi o tempo que eu estava deprimida, foi o tempo que eu estava ansiosa, foi o tempo que eu estava com pânico de medo, eu achava que eu ia morrer, eu até olhava para o céu, eu vi uma nuvem bonita, eu falava, ai meu Deus, Deus pode me chamar ali agora, eu vou morrer, sério, até isso, foi a época que eu mais, como diz o outro, meus filhos ligavam para mim, eu estava trabalhando, entendeu? Mas mamãe, domingo, cliente aqui em casa. Minha agenda, eu não tinha... era de segunda a segunda. A Bíblia fala que isso é pecado. Às vezes a gente fala assim... Mas isso aí não é só para os adventistas? Não, os adventistas talvez eles levam mais a sério. E eles levam assim... Não falo que é questão de pé de letra, não. Porque nós não sabemos lá naquele tempo o que era sábado, o que era domingo. A palavra de Deus fala... Trabalhe 6 dias, o 7º dia é o dia do Senhor. Qual é o meu 7º dia? É domingo. Domingo é o meu sábado. É o sabate do Senhor para nós. Então domingo aqui em casa nós cantamos, nós lemos a Bíblia, não vamos para a igreja não, mas tem a igreja aqui online, nós estamos assistindo, eu leio a Bíblia, eu e meu marido a gente canta, aborrece os outros na internet, entendeu? Mas tudo é sobre Ele, é por Ele e para Ele. Você tem tirado esse dia para o Senhor? Ah, não tô não? Tá, é um pecado. É um pecado. Aí você fala assim, mas isso aí é os 10 testamentos, estava no Velho Testamento. Jesus veio para mudar. Jesus fala, eu vim para que a lei se cumpra. Jesus veio fazer a lei se cumprir. Põe isto na cabeça. Amém? Então, se você é aquela que trabalha o tempo todo,
tira o seu sábado para o Senhor, ainda que o seu sábado for numa quinta-feira. Por exemplo, aqui tem pessoas que trabalham por escala e que a folga é segunda-feira, então segunda-feira faz o sábado, meu sábado é domingo, entendeu? Então é a palavra do Senhor que fala, tira um dia, dá um dia para o Senhor. Deixa eu te falar, Ele nos dá 7 dias, tira um para o Senhor. Tá, hoje vai ser tudo sobre o Senhor, nós vamos cantar, nós vamos orar, e nós vamos fazer isso, entendeu? Honra o teu pai e tua mãe. Olha, gente, deixa eu te falar uma coisa aqui, filhos que não honram pai e mãe estão perdidos, posso dizer mais? Estão lascados. Filhos que não honram pai e mãe, você não conversa com seu pai, você não conversa com a sua mãe, igual você conversa com uma irmã. Pai e mãe é para ser honrado. Entendeu? Ó, eu tenho minha filha que tá aí, eu tenho a minha irmã que tá aí, e a gente sabe que minha mãe, às vezes, ela é uma benção de Jesus. Eu não tenho coragem de abrir a boca, ainda que venha até aqui. Ela é minha mãe. Não importa se a sua mãe ou o seu pai, se eles estão errados. É maldição na sua vida. Olha, mau filho é mau marido. Mau filha é mau esposa. Presta atenção. Mau filho é mau marido. Mau filha é mau esposa. Não adianta, é a palavra de Deus que diz, ou você aceita e engole o que Deus fala, ou vai querer continuar vivendo da tua maneira. É inadmissível ver um filho gritar com mãe, gritar com pai, entendeu? É inadmissível. O Senhor abomina. Amém? É tão importante que Ele colocou nos 10 testamentos, de tão importante que é. Então vamos seguir. Aí o Senhor fala, não matarás, não roubarás, não sonegue a verdade. Tá, gente, isso tudo é portas que entram as maldições, tá? Que entram espíritos, de qualquer jeito, maldição, tá? Então, não sonegue a verdade, aquele negócio de jeitinho brasileiro. Deixa eu te falar uma coisa aqui, meus filhos sabem disso, ele não tá aqui não, mas tudo bem. Deixa eu te falar aqui, a velha eu, aquela que morreu lá no passado, há 1000 anos atrás, um dia eu cheguei para meu filho e falei para meu filho assim, filho, vai lá, tem um cobrador, vai lá e fala para aquele homem que eu não estou aqui, olha, aí o pecado da mãe passando pro filho, que eu tô ensinando meu filho a pecar, eu estava ensinando meu filho a pecar, mas Deus é tão bom, a minha filha tá aí, ela sabe disso, o meu filho chegou lá e falou pro moço assim, ó, minha mãe, ela tá lá dentro, mas ela mandou falar que não tá. Entendeu? Ele fez isso comigo. Deixa eu te falar uma coisa lá. Aquilo lá era velho, acabou. Não sonegue, não minta, não tira vantagem. Gente, eu tô falando pra crente que às vezes fala assim, ah, mas eu vou na igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejum, por que minha vida tá assim? Nós estamos falando aqui o porquê. Talvez uma coisa não assenta com um, mas assenta com o outro. Tá? Então olha só, não deseja o que os outros têm, tá rindo, né, dona Wanda? Não deseja, para de cobiçar o que as pessoas têm, para de cobiçar, ah, mas eu quero o que ela tem. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, eu tinha uma vizinha, se Gabi estiver por aqui, Gabi, minha filha, ela vai saber, Karina, não sei se Karina sabe disso. Eu tinha uma vizinha que ela vivia deprimida, ela vivia em medicação, e uma vez eu comprei uma mesa bonita, com 4 cadeiras, 6 de vidro, era uma conquista. Aí sabe o que aconteceu? Essa vizinha, ela chorava, falando pra mim que ela queria a minha mesa. O marido dela um dia chegou lá e falou pra mim, ô Tina, minha mulher quer tanto a sua mesa, me vende, o preço que você quiser, ela quer a sua. Eu tô falando sério. Tem gente que quer o que é seu, para de cobiçar, a palavra de Deus diz que é pecado. Gente, eu tô trazendo um alerta de onde que vem as maldições. Sabe por quê? Porque nós olhamos pra gente e falamos, mas eu já sou crente.
Eu já sou boazinha, eu leio a Bíblia, eu oro, eu vou para as reuniões de oração, a Sexta-feira Santa, o culto da vitória, o de libertação, e minha vida não muda. Por que a minha vida não muda? Então nós estamos passando aqui a oportunidade de você se identificar, entendeu? Talvez você honra pai e mãe, mas você sonega outra coisa, tira vantagem, deseja o que é dos outros, sente no coração aquela dor quando alguém conquista alguma coisa. Puxa, entendeu? Então isso tudo é porta aberta, onde a maldição entra na tua vida, tá? E aqui continua falando, não cobiça o que é seu e não adultera, tá? Entendeu, gente? Então isso aqui são algumas coisas que Deus deixou pra gente desde lá do passado, e que pessoas ignorantes falam assim, aquilo ali é Velho Testamento, e Jesus veio e fala, eu vim para que a lei se cumpra. É isso que Jesus fala, eu vim fazer cumprir a lei. Então se você despreza tudo isso que está aqui, você está frito, você nunca vai sair da maldição, você vai estar ali atolado de maldição na sua vida, ou de uma forma ou de outra, amém? Então, essas 10 palavras são sinais do céu para mim e para você, então é hora de, poxa, então eu estava pensando que isso era assim, mas agora eu vejo que isso é assim, então eu tenho oportunidade de corrigir a minha vida, tá? Então presta atenção, Deus diz que se você fizer tudo isso, entendeu? Deus diz que se você fizer isso, você nunca mais vai voltar para a escravidão. Foi assim que o Senhor falou lá em Êxodos 20. Olha, cumpra essas leis aqui que eu estou falando, cumpra. Você nunca mais vai voltar para a escravidão, você nunca mais vai sentir medo, você nunca mais vai ter depressão, você nunca mais vai ter ansiedade, você nunca mais vai ter síndrome do pânico, você nunca mais vai estar achando que você vai morrer, que você tá... Gente, uma vez eu fui parar no hospital, deixa eu te falar aqui, eu não tô apontando ninguém, eu uso os meus exemplos. Eu fui parar no hospital, gastei um dinheirão, tá? Pra fazer tudo do coração, porque eu tava com tanto medo, eu tava com tanta ansiedade, que eu achava que eu tava tendo ataque do coração, e tum-tum, o coração batia mesmo, eu sentia aquilo tudo mesmo. E fui pro hospital, e fiz ali uma bateria, não, nada, e dinheiro jogado fora. Então nós precisamos acordar com isso, amém? Então já estamos chegando lá. Então, se você cumpre aquilo ali, nunca mais vai ter cativeiro na sua vida. Você vai ver o seu financeiro deslanchar, você vai ver você voltar a ser alegre, você vai ver você voltar a dormir. Gente, como que dormir é bom. Eu foi 3 anos rolando na cama sem dormir. 1 da manhã, quer dizer, 1 da manhã ainda vejo que eu vou pra cama 1 da manhã. Eu fico ali, sabe, como eu ficava rolando na cama, a cabeça parecia que ia explodir. Zum! Não sei quem, Karina, não sei quem, pá, Júnior, pá, e minha cabeça, e amanhã, e se, e amanhã, e se, era como se eu fosse uma louca. Meu marido olhava pra mim e falava assim, ei, calma, ele falava que eu processava 5 coisas ao mesmo tempo. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção, gente, dormir é bom, eu estou dormindo, e isso é muito bom, e pra mim dormir é luxo. Você está entendendo? É luxo. Então vamos quebrando os cativeiros, obedecendo a palavra do Senhor. Amém? Então, nós começamos agora a entrar naquilo mais que nós estamos aqui para falar. Isso tudo foi a introdução. Vamos começar a pregar agora. Então, olha só. No primeiro sermão de Jesus, na sinagoga de Cafarnaum, o Senhor Jesus abre em Isaías 61 e fala assim, tá? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para libertar cativos, para libertar oprimidos de prisões, para abrir portas de cativeiros, para dar vista aos cegos e para anunciar o perdão,
o ano aceitável do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Em Isaías, esse foi o primeiro sermão de Jesus na sinagoga. E quando Jesus ele subiu, ele falou que essas mesmas coisas eu e você faríamos. Eu e você, nós não podemos mais ser cativa na mão de Satanás. Nós não podemos mais deixar de dormir à noite. O Senhor te deu autoridade. Amém? Quando aquela mulher lá de Marcos 7, quem sabe a mulher de Marcos 7? Quem está lendo a Bíblia? Quem está lendo Marcos? Eu sei que tem alguém que está lendo o livro de Marcos, né? Então, quando aquela mulher lá de Marcos 7, ela corre atrás de Jesus e pede Jesus para libertar a filha dela. O que Jesus falou para ela? Mulher, não é lícito dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. E por muitos anos eu não entendi essa palavra. Tá? Marcos 7, Claudinha. Não é lícito dar o pão dos filhos, sabe por quê? Jesus estava falando para ela estava pedindo para Jesus libertar a filha dela. Presta atenção. Ela pede Jesus para libertar a filha dela. Traduzindo, Jesus fala assim: mulher, eu vim para libertar os crentes. Entendeu? Foi o que Jesus falou com ela. Eu vim para os meus, aqueles que já fizeram pacto comigo. Eu vim para libertar eles. Eu vim aqui para libertar a Tina, para libertar Claudinha, Karina, Graça, Eliette e outras. Aquelas que já são do Senhor. Mas aí quando aquela mulher demonstrou fé, a mulher falou assim: mas nós podemos comer das migalhas que caem da mesa. Os cachorrinhos comem da migalha. E Jesus falou: quão grande é a sua fé te salvou. Vai, a sua filha está livre. Então ele não estava sendo grosso. Eu li essa passagem por 1000 anos na minha vida. Nossa, mas Jesus foi assim meio grosso. Oh, Senhor, mas não sei, né? Dá para ser mais delicado? Para depois eu entender. É que a bênção é para os crentes, a libertação é para o cristão. Não é para o ímpio, não. E aquela mulher, ela era ímpia. Ela não fazia parte do povo judeu. E ela ouviu falar que Jesus curava e libertava. E ela foi atrás. Mas ela não saiu dali sem uma bênção, porque Deus ele é misericordioso. Amém? Então, o que acontece? Esse princípio de libertação é para mim e para você. Pessoas crentes, mas ainda vivem na prisão da mentira, na prisão do engano, na prisão da cobiça. Agora eu vou te falar uma coisa. Sabe a maior prisão que o crente vive? É a prisão do medo. A maior prisão que nós podemos viver chama-se prisão do medo. O medo é uma das armas mais agressivas que o diabo usa aqui na terra. Tá? Satanás, ele tem 2 armas poderosas que ele usa para derrotar o cristão. 2 armas poderosíssimas. Uma é o medo e a outra é a mentira. Medo e mentira é de Satanás, poderosíssimo. Então nós vamos deixar a mentira para lá, que nós vamos tratar do medo, tá? Pensa no sujeito dissimulado. Pensa no mentiroso de carteirinha. Sabia que eu estava olhando? Se a gente for puxar a ficha criminal de Satanás, nós vamos ver lá que ele é homicida, que ele é assassino, ele é mentiroso, como nós já vimos. E algo que ele faz brotar no coração das pessoas é o medo. Ele faz brotar no nosso coração. Uma vez ele já brotou no meu coração e de vez em quando vem. Deixa eu te falar. Hoje, depois que eu sentei para poder escrever que essa palavra, eu tava ali, eu entrei no banheiro, numa situação, eu falei para Deus: ai meu Deus, que medo desse negócio. Ei, peraí, acabei de fazer uma palavra sobre medo, entendeu? Mas nós vamos ver o medo racional e irracional. Então, se você colocar o medo no seu coração, você vai se anular, você vai paralisar a sua caminhada. A pessoa com medo não vai mais em lugar nenhum. Agora eu vou falar para aqui, olha,
para todo mundo que sente medo, tá? Karina, I'm talking to you, Karina. Deixa eu falar aqui para tu, com ela eu posso falar, tá? Eu não exponho pessoas não, mas deixa eu falar aqui uma coisa para todo mundo que sente medo. Medo é fé no diabo. O medo é quando você crê na desgraça. O medo é quando você crê na tragédia. O medo é quando você sabe, você crê na sua cabeça que não vai dar certo. O medo é quando você fala, Satanás, eu creio em você, Satanás. Isso é o medo. O medo é quando você contraria as verdades bíblicas. O medo é quando Deus fala, ei, eu estou contigo. Ai, que medo, eu estou sozinha. Entendeu que você contraria o que Deus te fala, mas crê no que Satanás te fala. Isso é medo. O medo faz a sua mente ter amnésia das promessas de Deus. Deus fala, manda um profeta, fala na Bíblia, fala no louvor. E aí no primeiro problema você esquece de tudo que Deus te falou. O medo traz amnésia. A gente esquece tudo. Eis que estou contigo, eu te protejo, eu que cuido, eu sou o seu pastor, né? Entendeu? Então deixa eu te falar que nós esquecemos de tudo. Tudo que Deus nos promete. Simplesmente porque Satanás, com medo, botou amnésia na sua cabeça e na minha. Gente, eu tô lutando aqui com a luz aqui, tem uma sombra aqui que tá me aborrecendo. Oh, melhorou, brilhei. Então tá. Então vamos continuar aqui, tá? Aí eu vou falar algo aqui. No Salmo 122, no versículo 1, fala um versículo que todo mundo conhece. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí, vamos à casa do Senhor? Não, irmã, Deus me livre, porque o Covid tá matando. Não vou não. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O Covid, né? O Covid tá matando. Então nós estamos morrendo de medo. Gente, às vezes o medo balanceado, ele nos ajuda. Nós vamos ver ali na frente, não vou entrar nisso, tá? Mas porém, o que acontece? Aí a Secretaria de Saúde vai lá e abre, né? A Secretaria de Saúde dá liberdade, igrejas estão abertas. Não, irmão, mas eu não vou não. Eu não vou não, porque eu tô com medo. Eu não vou não, porque eu tô com medo, né? Então aquela alegria de ir para casa do Senhor acabou. Tem gente falando, eu tô tão acostumado que eu nem tô sentindo falta mais. Tem gente falando, agora eu descobri que eu posso cultuar em casa, eu não preciso mais, porque do medo. Amém? Então, quando falamos em medo, sabe que nós estamos falando de espíritos, e nós vamos ver isso agora. Amém? Nós vamos ver que medo agora são espíritos. Não pense que o mundo espiritual só se manifesta quando ele quer. Ou a pessoa tem uma vida muito desmoralizada, ou o espírito imundo está realmente no seu último... como é que fala? Deixa eu explicar isso aqui, é melhor do que eu ler. Quando você vê que uma pessoa, ela chega a manifestar um espírito, por quê? Eu posso ter um espírito maligno e você não vê. Eu converso, eu sorrio. Aí na hora que ele quer, ele trabalha. Entendeu? Então quando você vê que uma pessoa já está se manifestando, é porque ela já está num nível de possessão muito grande, muito alto. Tá? Que nós vamos trabalhar agora com isto. Ou a pessoa, né? Então tá. Onde eu vi? Tá bom. Então, mas os espíritos sempre manifestam com uma função, tá? Deixa eu te falar aqui. A Bíblia mostra que os espíritos malignos, eles têm nome e eles têm função, tá? Nós não vamos entrar com nomes agora de espíritos malignos, que tem muito. Mas eu vou só dar uma pausa aqui, que eu quero falar o nome de um que eu descobri hoje fazendo estudo. Lá em Cesareia, né?
ainda existe hoje uma caverna, eu vi até a foto, o videozinho dessa caverna. O nome dessa caverna chama Pan, a caverna de Pan. E Pan é um demônio, que na verdade, através desse demônio, que se deu o nome pandemia, pandemônio. Ah, esse lugar que é um pandemônio, quem já ouviu falar isso? É tudo lá, essa caverna ainda existe e ainda existe adorador deste demônio chamado Pan. Então dali saiu o pânico de medo, tá? Saiu o pânico, saiu desse demônio, tá? O pandemônio, pânico e outros pãs aí que depois nós vamos ver, tá? Isso foi só uma pausa que eu fiz aqui, tá? Então, como nós falamos, né? Então, na Bíblia diz que os espíritos, eles têm nome e têm função. E um dos espíritos que tem função é o espírito do medo. O espírito do medo, ele tem uma função muito grande para Satanás, né? Olha o que Timóteo fala, né? O apóstolo Paulo fala nas cartas a Timóteo, no 1º capítulo, versículo 7. Deus não nos deu um espírito de medo. Deus não nos deu o quê? Um espírito de medo. Se o apóstolo Paulo fala em espírito de medo, é porque existe o espírito de medo. Mas ao contrário, Deus nos deu o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Tá? É o que Deus nos deu. Então, tem gente, olha que importante isso aqui. Tem gente que tem medo de morrer. Eu já tive muito medo de morrer. Eu tinha pânico de morrer. Eu tava morrendo de medo de morrer, tá? Mas você sabia que tem gente com medo de viver? É até racional a gente ter medo de morrer, porque você não sabe para onde vai. Você não sabe o que vai acontecer. Nós não sabemos o que está lá do outro lado da ponte. Nós acreditamos na promessa do Senhor, né? Quando Jesus fala que ele vai preparar casas para nós, né? Então nós acreditamos na promessa do Senhor, de ruas de ouro, de paz, não vai ter mais lágrima, nem dor, nem choro. Todo mundo vai ser curado, magrinho, assim eu espero. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Só que hoje o medo tá fazendo as pessoas ter medo de viver. E isso que é o pior, tá? Ver pessoas com medo de viver. Tem gente que não pega um avião porque tem medo, tá? Minha mãe, eu falo, meu sonho é trazer minha mãe pra cá. E ela fala, não vou que eu tenho medo de avião. Vou não, e se o avião cair? Ela fala que não adianta, tá? Já pensei até dar remédio pra ela dormir. Tem gente que nunca tirou uma carteira de motorista porque tem medo de dirigir. Ah, não vou não, eu tenho medo. Bota o medo na frente. Eu conheço uma. Não vou falar o nome, não. Tá? Conheço uma. Tem gente... Você já ouviu alguém falar assim? Eu tô tão feliz que chegar tô com medo? Tem gente que tem medo de ser feliz. Eu não tenho não, eu quero ser feliz. Entendeu? Eu quero ser feliz. Então, deixa eu falar uma coisa. Tem gente que tem medo de ser feliz. Aí não faz isso porque tem medo, eu não vou no cinema porque tem medo. Eu não faço aquilo porque tem medo. Eu quero dormir, mas eu não vou dormir porque eu tenho medo. Eu não apago a luz porque eu tenho medo. Eu não pego esse trabalho porque eu tenho medo, eu não faço esse serviço porque eu tenho medo. Ah, mas aquilo ali... Naquela época, na época que eu estava com aquele pânico de medo, uma mulher me ligou, ela tem um salão num resort do Donald Trump. A coisa mais linda. Numa das torres do presidente. E aí eu falei, gente, eu ir lá naquele lugar, eu trabalhar lá, eu fazer aquilo, o coração. Deixa eu te falar aqui, eu vou lá até hoje. Eu faço trabalho lá até hoje. Nenhuma das torres de Trump tem o salão lá, o resort, Aqualina Resort. Não sei se Priscila conhece, né, Flavinha, daquela área. Então, eu ia perdendo uma oportunidade maravilhosa. Eu vou lá uma vez no mês fazer cliente lá, né, naquele salão que tem uma técnica brasileira que só a gente sabe fazer. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O medo faz pessoas não aceitar promoção. Ah, eu acho que eu não sou capaz.
O medo, o medo, o medo. O medo de andar, o medo de sentar, o medo de comer, o medo... porque eu acho. Deixa eu te falar uma coisa. Esse é um espírito que pode sair da tua vida. É um espírito que, com autoridade, com o sangue de Jesus, você toma posse daquilo que Deus já te fez. Deus já abriu as portas da cadeia. Saia de dentro deste medo. Jesus, ele já pagou pela sua liberdade com preço de sangue, minha irmã. Sai desse medo, dessa tristeza, dessa ansiedade. Amém? Então vamos aqui. Olha o que o Salmo fala. Gente, eu tô quase terminando, tá? Se não der para terminar aqui hoje, porque na verdade eu já tinha preparado para outra semana também. Tem muita coisa para saber aqui, vocês não fazem ideia. Então, olha o que o salmista fala no 55, 4 e 5. Presta atenção nos salmos. O meu coração está dolorido dentro de mim. Terrores de morte caíram sobre mim. E temor e terror vieram sobre mim. E o horror me cobriu. Aqui nós estamos vendo que o salmista, né? Ele está aqui com uma síndrome de pânico. Ele tá sentindo terror, ele tá sentindo horror, ele tá sentindo medo. Ele tá falando que o coração dele tá até doendo. Você tá vendo que o que você às vezes sente, pessoas estão se sentindo lá há 1000 anos atrás. Você tá entendendo? Então, ele aqui com síndrome do pânico, o salmista lá no Salmo 55. Então deixa eu te falar uma coisa aqui, gente. Tem pessoas que sente, como eu falei, o coração bate, dispara, sente até dor assim no estômago. Tem pessoas que quando tá com ansiedade, sente dor no estômago e tem que tomar remédio mesmo, porque aquilo ali realmente causa aquela dor. Um espírito maligno agindo na sua vida, tá? Então hoje o mundo está parado pelo medo, né? O mundo parou pelo medo. Um incircunciso, né, lá na China, resolve fazer um estrogonofe de morcego, comeu, né, vomitou, espalhou vírus para o mundo todo. E por isso hoje a nossa vida tá assim, todo mundo trancado, todo mundo guardado com uma palavra: medo. Eu tô com medo, eu tô com medo. Eu falei para minha filha, deixa eu falar aqui, eu não encubro meus pecados não, tá? Eu não encubro. O que passou, passou, Deus já me perdoou, acabou. Mas quando eu estou pecando, eu falo, olha, sabe o que eu falei para minha filha? Minha mãe nós planejamos fazer o aniversário da minha mãe de 80 anos. E aí a gente tá vendo lá, ela quer tanto esse aniversário, E eu não queria fazer, quer dizer, queria, se tivesse tudo bem, não queria fazer esse aniversário para minha mãe. E aí eu tô vendo lá minhas irmãs animadas. Eu falei, não vou deixar o medo tomar conta de mim. Eu não vou deixar o medo, não, filhos, ó. Vai todo mundo, entendeu? Né? Porque graças a Deus eu tenho um bom relacionamento com meus filhos. E quando eu me posiciono com eles, né? Eles até que obedecem, né, Nina? Né, Karina? Então, eu ia segurar meus filhos, eu não ia deixar, eu ia brigar se fosse. Eu falei assim, não, o medo não pode nos paralisar, nós precisamos continuar vivendo. Claro, tomando todas as precauções. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Lá em Crônicas 20, estamos terminando agora, tá, gente? Lá em Crônicas 20, né? Josafá, ele é avisado de que viriam 3 reis atacar o reinado dele, atacar Judá. E a palavra diz, olha, Josafá teve medo e passou a buscar o Senhor. Você tá com medo? Busca Deus, faz igual o rei Josafá. Josafá busca o Senhor e apregoou um jejum. Jejua pela sua vida. Jejua para Deus te libertar desse medo, para Deus te libertar das angústias, tá? Jejua, vai lá pro Senhor, Pai, eu não aceito. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Foi assim que eu venci o medo, foi assim que eu venci a ansiedade. Eu estava falando para uma amiga minha que hoje em dia os pastores são tão distantes. Nós amamos os nossos pastores porque amamos, mas os pastores são distantes. Hoje em dia você não vê mais pastor ali abraçar a ovelha,
pastor sentar, tomar cafezinho com a ovelha, ouvir a ovelha, cuidar ali, eles estão cuidando de longe, lá do palco, que muitas vezes não é nem altar mais, viraram palco. Deixa eu te falar aqui uma coisa, e esse foi o período que eu mais estava precisando ser pastoreada. Eu estava com medo, eu estava ali entrando em depressão, eu estava com esses pânicos de medo, eu chorava porque é da minha família. E deixa eu dizer uma coisa, e o Senhor falou para mim, olha, eu sou o seu pastor. E quando eu entendi que Deus era o meu pastor e que eu só tinha realmente Ele nessa situação, eu entrei em jejum por mim. Entendeu? Eu não tinha pastor me ligando, irmã, como é que você está? Você sabe por quê, irmã, que eu tenho o maior prazer de ficar no telefone? Quando eu não estou trabalhando, eu fico no telefone o dia inteirinho, com pessoas conversando, às vezes eu ligo, sabe por quê? Eu sei a importância de uma conversa, eu sei a importância de um desabafo. Eu sei quando eu já chorei querendo alguém para conversar comigo. E por isso que o Senhor fala comigo. Ó, Deus põe na minha cabeça para quem é para ligar. Ó, liga para fulano, ó, liga para fulano. Às vezes eu tô trabalhando, eu tô com na minha cabeça, olha, eu tenho que ligar para não sei quem. Não, eu tenho que passar uma mensagem, eu tenho que saber. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Sabe por quê? Porque eu passei essa necessidade de dividir os meus medos com alguém. Então eu me apeguei no Senhor. E se você apegar no Senhor, você vai ver o que Deus vai fazer com a sua vida. Então, último ponto aqui. Prometo. Tá? Último ponto aqui. Então tem medo, que são os medos razoáveis. Priscila, é sempre um prazer conversar com você, Priscila. Você sabe que você já me pastoreou em um tempo atrás também. Né? Então tem um medo razoável. Às vezes você recebe a notícia de que você está doente, é normal você sentir esse medo, né? É normal, né? Mas você não é um medo razoável. Às vezes o medo de pegar o Covid, nós vamos lá para casa da minha mãe, vamos botar máscara, tomar um remedinho. Então, se eu não tiver um medo razoável, eu vou ser uma inconsequente. Então, às vezes um medinho nos ajuda, nos freia. Você está entendendo? Né? Agora, o que acontece? Tem o medo, que é um medo exagerado. Por exemplo, o medo exagerado, né? Olha só em que Números fala aqui. Em Números fala bem assim. Não podemos subir aquele povo, porque são mais fortes do que nós. Os homens que nós vemos lá são de estaturas maiores. Nós somos pequenos, nos nossos olhos, os olhos dele. Quando Josué mandou os espias ir lá na terra de Canaã ver como é que era a terra. Aliette, pois é, vamos falando, né? Então, quando Deus mandou, gente, Josué mandou os espias lá, os espias vieram, não, vou te falar, a terra é boa. As uvas são enormes, cheias de fruto, mana, leite, mel, mas é perigoso. Nós não vamos conseguir, não. Deixa eu te falar, os homens lá, tudo gigante. Ó, tudo gigante, tudo imenso, tudo isso, tudo aquilo. Entendeu? O medo exagerado. Às vezes é algo que você pode fazer e você tem medo de fazer. Então, às vezes, o problema é assim, sabe aquela pessoa que entrou uma ferpazinha já aconteceu de entrar uma ferpazinha na sua unha? Ah, eu vou perder a minha mão, e agora eu vou perder a minha mão. Então, tem pessoas que têm medo exagerado, né? Então, o que acontece? Nós precisamos balançar isso aí, tá? E aí tem o medo que ele é irracional. Ó, aqui, ó, é o último mesmo, aqui, ó, acabando aqui, ó. Tá? Então tem um medo que é irracional. Olha esse medo irracional aqui, que está em Levíticos 26, 36 e 7. Fala para o povo que está com tanto medo, né? Ou fala para o povo que está com tanto medo, que fugiram do ruído de uma folha. O povo lá, eles fugiram. Um exército fugiu com o barulho de uma folha que caiu no chão. Então aquele medo excessivo que nós temos de tudo, que nós trememos, aquele medo excessivo. Você está entendendo? Então aquele excesso de medo que você não dorme, faz um barulho. Eu acho que eu já falei para vocês, tem uma porta ali do meu estúdio que
a central do ar-condicionado é lá dentro. Então é onde tem bastante ar lá. A gente tranca a porta abre sozinha. Aí meu marido já quer pegar um revólver. Toma vergonha na cara e vai lá e fecha aquela porta. Entendeu? Deixa eu te falar aqui uma coisa. Tem gente que tem medo de tudo. Nós não podemos deixar esse medo paralisar. Deixa eu te falar uma coisa. Você tá com medo, maior é o Senhor com você. Agora eu vou lembrar para você de Eliseu, fechando. Eliseu, ele estava cercado pelo exército sírio. Gente, como eu amo esta palavra, tá? Todo mundo conhece, é aquele louvor, né? Como é que é o louvor em português? This is how I fight my battles. This is how I fight my battle. It may look like I'm surrounded by you. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Eliseu, ele estava cercado pelos sírios. E aí o servo dele falou, mas mestre, olha, nós estamos cercados e agora? Eliseu lá tranquilo falou, abre os olhos, maior é o exército de Deus que está, né, ao nosso redor, entendeu? Maior é o que está com você, maior é aquele que te guarda. Deixa eu te falar uma coisa, tem um espírito imundo te perseguindo? Tem 10 anjos do Senhor. O Senhor dá anjos ao teu respeito. Ele manda anjos. Vai lá para o Salmo 91 e toma posse daquela palavra. A palavra de Deus diz que Ele te guarda no esconderijo dEle. Ele é a namorada do Altíssimo. Você tem noção do que é a morada do Altíssimo? A morada do Altíssimo é só onde o Senhor pode ir. É só o Senhor que pode te botar lá. Satanás não vai te pegar na morada do Altíssimo. Pega esse medo e joga esse medo fora. Você quer abrir o seu negócio? Abre o seu negócio. Você quer casar novamente? Casa novamente. Você quer começar alguma coisa? Comece. Não deixa o medo ser paralisado. Te paralisar. Não deixa o medo te paralisar. Lembra que maior, tá? Olha, abre os seus olhos espirituais. Abre os seus olhos espirituais e você vai ver carruagens de fogo, né? Você vai ver cavalos e cavaleiros a seu favor. Tudo isso ao seu favor, te protegendo, te guardando, te livrando do mal. Entendeu? Se vir enfermidade, o Senhor vai estar ali para cuidar de você. Se por acaso sua casa foi, como diz o outro, né? Atingida com esse vírus, você vai vencer, entendeu? Tá desempregada, aguarda mais um pouco que a porta de trabalho vai vir, porque é isso que Deus quer, Ele já nos abençoou, a palavra de Deus diz que Ele já nos abençoou. Então pessoas estão paralisadas, deixando de ganhar dinheiro porque do medo, o medo está paralisando o povo. Nós não podemos nos deixar ser paralisado pelo medo. Deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus é clara quando fala, é espírito de medo não pode fazer morada dentro da tua casa, você não pode ser morada do medo, você precisa ser morada do Espírito Santo de Deus. Você já imaginou dentro do teu corpo, olha, esse lado de cá um espírito maligno, esse lado de cá o Espírito Santo, calma, isso não existe, entendeu? Não pode, ali o reino ali está dividido em 2 senhores, não ficam 2 senhores ali dentro. Ou o Espírito Santo, ele toma conta de você, ou os espíritos malignos tomam conta de você, te matando e com depressão, com medo de tudo. Maior é o que está com você, maior é o exército que te cerca. Amém? Poxa, empolguei agora, eu gostei dessa parte, quando eu vejo, né, tudo que o Senhor já nos deu. Eu gosto dessa parte quando vem nos trazer a memória, entendeu? Tudo que Deus tem feito por nós, que nós estamos cobertos com o sangue do Cordeiro. Amém? Gente, olha, nós somos feitos para vencer. Você foi feito para vencer. Os cativeiros já foram abertos. Não queira voltar. Olha, eu vou ficar por aqui porque agora eu empolguei. Então, quando eu empolgo é o perigo. Olha só,
Essa palavra sobre medo, ansiedade e tal, nós vamos continuar na semana que vem. Talvez você fale, irmã, eu não tenho esse problema, eu não preciso. Olha, tanta gente que conversa comigo e que fala comigo, eu tô com medo, eu tô com ansiedade, eu não durmo, eu não isso, eu não aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, se você conhece alguém que tem esse problema, passa e convida para assistir a semana que vem, segunda-feira. Nós vamos fechar, tá? E você vai ver que o Senhor tem muito mais para derramar na sua vida. Muito obrigada, eu passei, extrapolei aqui, né? Mas eu tenho certeza que quando você dormir hoje, a sua mente já vai, olha, aqui dentro de mim, não é dividido. Espírito maligno desse lado, né? E Espírito Santo não. Ou vai estar um, ou vai estar o outro. Você é que escolhe. Amém? Que Jesus te abençoe e te guarda. Amado Deus e Pai, Deus, nesse momento nós nos colocamos diante de Ti. Te agradecemos pela palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração. Te agradecemos, ó Deus, por falar conosco, por nos trazer à memória tudo aquilo que o Senhor já fez e tudo aquilo que o Senhor é. Pai, obrigada pela morada do Altíssimo, Pai. E eu te peço, meu Deus, que toda essa família, representada por essa pessoa que está assistindo essa live, Senhor, que o Senhor possa pegar toda a família, tudo que pertence a ela, não somente ela que está ouvindo, Senhor, mas tudo, Senhor, os filhos, o trabalho, pega tudo que diz respeito a essa pessoa e põe, Senhor, no esconderijo do Altíssimo, Pai, a sombra do Onipotente, eu te peço, meu Deus, abençoa-nos, ó Deus, dá-nos um final de semana de paz, proteja-nos e guarda a nossa casa, porque nós confiamos, Pai. Pai, eu vou te pedir, em nome de Jesus, onde tiver um espírito de medo, eu te repreendo agora, e na autoridade do Senhor, de Jesus Cristo, eu te repreendo, eu te dou uma ordem agora, sai em nome de Jesus, seja liberto pelo poder que há no sangue de Jesus. Amém? O sangue de Jesus tem poder e vai cobrir a sua vida. Deus abençoe e até segunda-feira. Um beijo no coração de todo mundo.